Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sem Cerimônias. Eu tô muito feliz. Hoje eu tô sozinha novamente, mas vai ser incrível. Tô com uma pessoa maravilhosa e antes de apresentar, eu tenho que falar dos patrocinadores, óbvio. Mas antes disso, pega uma cadeira, pega um cafezinho, sua bebida preferida, chega mais, porque aqui o papo é sem cerimônias. Bora falar do patrocinador? A blusa Os Estilos, que está com a gente desde o início e tem para noivo, para noiva, para todos os fornecedores. E você pode ver aqui o QR Code, ir lá no site e conhecer essa marca que é incrível para vocês. O nosso outro patrocinador também é o Ed Pro, que é um site para casamentos, para fornecedores organizar os casamentos dos seus clientes. Então, conheçam também a Ed Pro. O QR Code está aqui na tela e você vai, com certeza, ficar encantado com essa ferramenta, tá bom? Hoje a gente está com uma pessoa incrível que acompanha aí os casamentos mais badalados. Eu vou apresentar para vocês quem? Ó, tá ouvindo? Theo, criador do Central da Noiva. It's me! Oi, pessoal! Palmas no estúdio! Cadê as... Caraca! E aí, mulher? Que finalmente, bom, né? que bom Sentou ter pra você aqui. conversar. Ai. Também tô Ó, muito feliz. Fica à vontade. Mulher... já Fica tô de faz boa. tempo, eu era Fica de menino boa. quando eu fiquei à vontade. Fica muito à vontade. Aqui o nosso papo é livre, é muito tranquilo. A gente vai falar de trabalho, mas a gente também quer conhecer um pouquinho mais do Theo por trás das câmeras, né? Esse é o perigo, porque eu saio falando e as pessoas começam a entender que o Theo ali, blogueiro de casamento, é meio doidinho por trás do celular. E Ah, esse é o perigo. Eu vou tentar me conter um pouco aqui pra gente falar de casamento. pois não se contenha. Não, pra não falar demais, pra não falar, a gente tem hora pra acabar isso aqui, mas a gente, vamos entregar conteúdo aqui hoje. É Vai isso. ser incrível. Theo, me fala, vamos começar do início. Tá. Vamos começar do início, Theo. Você sempre foi extrovertido, sempre foi muito comunicativo. Como é que foi aí a sua infância? Rapaz, com certeza minha mãe me deu água de janeiro. Sabe, água de janeiro que Tinha dizia... isso, né? Antigamente tinha esse negócio. Me deu água de janeiro e eu sempre falei muito. Comecei a falar muito cedo, comecei a andar muito cedo. Tudo foi muito cedo pra mim e eu sempre fui muito comunicativo, né? Uhum. Desde que eu me entendo por gente, eu fiz parte ali de grupos da igreja, de grupos de crianças, grupos de jovens, e eu sempre estava ali em cargos meio que de liderança, Aham. falando com o pessoal, me comunicando. Então, eu sempre me entendi como um comunicador. Não sabia que eu ia me enveredar por esse ramo aí de eventos, de casamentos, mas sempre foi algo que eu sempre gostei bastante, foi falar. E Falo pra festeiro? caramba. E festeiro demais, eu saí Sempre. escondido de casa, pra você ter noção. Eu da igreja, né? Aham. Da igreja, eu saía escondido pra ir pra festa, pra ir pra balada, e voltava pra casa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu tava curtindo minhas festas, minhas baladas, que eu sempre amei festa. Foi algo que sempre me encantou. E eu sempre fui pras festas, engraçado, sempre fui com um olhar de... Nossa, olha o que eles fizeram aqui, olha como eles conseguiram organizar isso. Então, assim, você sempre teve esse olhar detalhista da festa. Não de só curtir, mas olhar Sim, a mesa eu do bolo. sempre gostei. Não só a mesa do bolo, eu falo festas de uma forma geral. Quando eu ia, por exemplo, uma amiga que estava organizando um camarote lá no Recife, que eu sou de Recife. Né? Aham. Organizando um camarote no Recife. Eu via as estruturas, eu via os bastidores, como funcionava, eu vi os perrengues que era para organizar, que eu sempre conheci gente que trabalhava também nessa área de eventos, então eu sempre via que por trás de toda aquela festa, aquela balada, tinha muita gente trabalhando por trás, e isso sempre me encantou. Uhum. Sempre gostei muito de entender como a coisa funcionava, então eu sempre amei festas e sempre fui muito festeiro, né? Então é algo que eu sempre gostei. Pois é mole. E família, estrutura, assim, tem irmãos? Como é que é o... Tenho um irmão mais novo que não tem nada a ver comigo, assim, em relação à festa, balada. Aham. Fala pra caramba também, é bem descontraído. Eu acho que eu sou até mais introvertido do que ele, pra você ter Sério? noção. Ele Tem alguém mais minha introvertido? filha. Não, meu sobrinho é o pior de todos, é o pior da raça. Caramba! Mas eu puxei isso muito do meu pai. Meu pai é bem descontraído. É aquele, sabe, o tio do pavê é meu pai, da família. Então, meu pai é o tio do
do pavê que fica tirando aquelas brincadeiras sem graça. Fala, ai, pai, que incrível. Vai casar quando? Essas brincadeiras, sabe? Meu pai que tira esse tipo de brincadeira. E eu puxei muito isso a ele. Pelo lado da liderança, de estar à frente, de sempre falar com muita gente, eu acho que já puxei ao lado da minha mãe. Minha mãe, que sempre foi líder de tudo na igreja, por exemplo. Minha mãe nunca trabalhou trabalho CLT. Ela sempre foi do lar. Mas ela sempre foi do lar e se dedicou muito à igreja, a vida toda. E ela sempre ocupou cargos de liderança. Então, eu via a minha mãe como uma inspiração também, até para o meu lado empreendedor, né? Entendi. Fazendo um comparativo aí. Ela era líder ali do seu grupo, ela organizava as festas, quando era alguma coisa de comida. Era minha mãe que organizava, quando era para comprar presente para dar para já 100 pessoas, minha tinha... mãe que organizava, ela que ia nos melhores preços, nos melhores lugares. Então, essa parte gestão, minha mãe, eu puxei para ela. E o lado falador foi meu pai, com certeza. Juntou, então. Com Deu certeza. tel. Deu tel. E deixa eu te perguntar, você trabalhou em outras áreas antes? Como é que foi essa caminhada? Então, trabalhei. Quando eu fiz 17 anos e meio, eu quis muito começar a trabalhar. Na verdade, antes eu já tinha arrumado um emprego escondido. Olha essa história. Eu arrumei um emprego. Meu pai pagava um curso para eu ser... Que meu pai é militar, né? Ele queria que eu seguisse carreira militar e queria que eu fosse oficial também do Exército. E ele pagava um curso caríssimo para mim lá no Recife, para eu fazer. E era um curso que eu fazia na parte da tarde no ensino médio. Eu morava longe de casa, então eu ia para o colégio de manhã, colégio militar. Sou do colégio militar. Ai, caramba! Eu ia para o colégio militar de manhã. 13h40 da manhã eu acordava para ir para o colégio. E daí eu ficava até meio-dia e pouco no colégio e à tarde eu ia para o curso. Só que eu sempre gostei da festa, da balada. E não tinha como pedir dinheiro pro meu pai para eu ir para balada, porque meus pais eram evangélicos, não iam me dar nunca. Primeiro que não ia deixar, segundo que não iam me dar. Eu falei, cara, preciso de dinheiro para poder ir para minhas festas. O que é que eu vou fazer? Vou arrumar um trabalho. Arrumei um trabalho do lado do lugar onde era o curso para começar a ganhar uma grana e curtir minhas festas. Só que nisso, eu não ia pro curso, não estudava. Olha essa história. Eu não ia pro curso, ia pro trabalho, que era um menor aprendiz, eu ganhava um salário, sei lá, acho que era... Gente, eu acho que era R$299 na época. Não chegava a ser R$300. Mas aquilo para mim já era o maior dinheiro do mundo. E daí, deixava de ir pro curso, né? E eu falava, não vou querer ser militar. Mas também não ia dizer ao meu pai que eu não queria ser militar. E aí, parei de ir pro curso e ele descobriu, né? Lógico, o curso ligou para saber o que estava acontecendo com o Temístocles. Gente, meu nome é Temístocles, tá? Prazer. Gente, não é Theo Alves, é Temístocles Alves. Mas para facilitar a nossa comunicação, a gente colocou Theo aí. Na verdade, me chamam de Theo desde que eu sou criança. Que nem eu sabia falar meu nome quando era criança. Aspas. Eu não sei falar, peraí. Temístocles. 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 T-H-E-M-S-T-O-C-L-E-S. 12 letras, com acento circunflexo e tudo. Não, agudo. Agudo é assim, né? É isso. Agudo é assim. Temístocles, acento agudo. Pois é, então, ligaram para saber o que tá acontecendo, que o Temístocles ele não vem. Aí meu pai, todo dia ele tá no curso, como assim? Descobriu. Levei uma bela de uma pizza que meu pai resolvia na base da mão fofa. E daí parei, não consegui mais trabalhar. Quando eu terminei o ensino médio, que daí eu não fui para a escola militar, que eu passei na faculdade, mas era um curso que eu não queria, e eu fiquei em casa meio assim, e eu passei cedo, tinha 17 anos. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Aí uma amiga minha que trabalhava numa ONG, eu falei, amiga, me arruma um emprego aí, preciso ganhar dinheiro, preciso sair de casa, tô ficando louco aqui. Porque, inclusive, eu morava muito afastado da capital. Tô ficando louco aqui, eu era uma pessoa muito explosiva. E daí eu comecei a trabalhar com 17 anos e meio numa ONG, eu era auxiliar administrativo, o vulgo faz tudo, eu fazia absolutamente tudo. E esse meu primeiro emprego realmente foi uma grande escola para mim de gestão, né? Eu precisei aprender na tora como gerenciar algumas funções que para mim, com um adolescente de 17 anos, não entende muito bem como as coisas funcionam. E você, na pressão, você acaba funcionando. E eu funciono muito bem na pressão. Quando me pressionam para alguma coisa, eu consigo resolver, né? Resolver. Então, fui muito bem nesse trabalho. Quando deu 1 ano e pouco, eu acabei saindo e daí eu já estava na faculdade, eu comecei a estagiar na faculdade, não na faculdade, mas na reitoria,
estagiei com a reitora. E como era um trabalho muito tranquilo, nesse meio termo eu conseguia fazer algumas outras coisas que não só o estágio. Como, por exemplo, o casamento. Foi aí que trabalhar com casamento surgiu na minha vida. Caramba, mas surgiu então cedo. Surgiu muito cedo, É porque a maioria dos já tinha meus 20 anos. Caramba, a maioria dos fornecedores às vezes já trabalharam em várias outras coisas que não tem nada a ver, né, para Pois depois. é, então, na ONG não tinha nada a ver com isso, na reitoria também não tinha nada a ver com isso. E daí, quando esse lance de casamento surgiu, foi com um amigo que ele trabalhava com casamento. Na verdade, ele era meu companheiro na época, que somos grandes amigos hoje. E ele era maquiador de noivas. E daí, o que acontece? Eu acompanhava ele nos casamentos. Acompanhava os bastidores. Mais uma vez, os bastidores surgiram na minha vida. Então, eu ia para os casamentos. Os sinais. Os sinais. E na época, gente, desculpa, eu tô tossindo pra caramba. Vez ou outra, vou dar uma golada aqui de água. Eu já fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu tava fazendo faculdade de administração, eu fazia curso de fotografia, fazia web design. Para que eu tava fazendo, não sei o que eu fazia, mas eu tava fazendo em algum lugar. Eu ia chegar com isso, exatamente. E daí, quando a gente se encontrou, né? Eu e o Marquinhos, Marcos Freire, maquiador maravilhoso, incrível, super premiado de cinema. Ele falou, cara, eu preciso voltar para Recife, que ele estava fazendo novela aqui no Rio. Preciso voltar para Recife, mas eu queria muito começar a trabalhar, voltar a trabalhar com noivas. Porque eu, como maquiador, a minha noiva é uma noiva de cinema. Porque eu maquio para um delineado aparecer perfeitamente num telão de não sei quantos mil metros quadrados. Então, a minha noiva é de cinema. É diferente. É diferente. E eu queria voltar para Recife comunicando isso e eu queria que você me ajudasse. Na época, por conta do web design, eu falei, vamos criar um blog para você. A gente fala dos seus trabalhos que você já fez e o pessoal vai querer, lógico, ter um maquiador de cinema maquiando ela no dia do casamento. E daí veio esse insight e a gente criou o blog. Deu muito certo. O que é que eu fazia? Eu ia lá no dia do make-off da noiva, eu chegava para fazer as fotos dele maquiando, mas como a gente chegava antes de todo mundo, porque é o primeiro profissional que chega é o maquiador, praticamente. Ele organiza a mesinha dele lá, com as maquiagens, tudo certinho. E daí eu muito metido, sem entender nada, né, de casamento, de coisas que fotógrafos fazem. Fotógrafo, ele tira foto do vestido, ele tira foto do sapato, das alianças, ele monta o cenário. Mas eu já chegava metendo a mão em tudo. Aí eu falava, posso fazer foto do seu vestido? Posso fazer foto da sua aliança? Começava a fazer foto para não só postar ele maquiando a noiva, mas eu postava o casamento, os bastidores mesmo. E eu falava de tudo. E daí tanto que eu arrumei algumas intrigas ali no meio, porque quando o fotógrafo chegava... Quem é essa pessoa tirando foto? Não, a noiva falava... Eu mostrava a noiva, né? Eu super com a câmera analógica, um negócio... Mas eu mostrava a foto... Que ano isso? Ai, amiga, isso eu acho que é 2008, 2009. Cara, eu acho. quase 20 anos, por né? Por aí. Depois eu cato direitinho. 2009, 2010, por aí. E daí, eu mostrava pra noiva, né? Aquela foto que eu tirei do vestido dela, que pra mim tinha sido a foto mais incrível que ela viu na vida. E ela comprava essa ideia. Só que a noiva não entende muito bem, né? Mas ela comprava a ideia quando o fotógrafo oficial chegava. Eu quero uma foto igual a essa aqui. Minha filha, esse cara não deixava eu passar na frente dele. Porque eu tinha que fazer foto de Marquinhos maquiando pra poder postar no blog. Não deixava eu fazer foto, passava na frente, me empurrava. Comecei a arrumar algumas intrigas. Mas, enfim, tudo bem. Aí o blog dele começou a dar muito certo. E aí eu gostei, peguei gosto disso, de falar de casamento. Porque o que acontece? Tudo do dia do casamento começa nos bastidores ali. Pois é. Então, a experiência da noiva começa quando ela inicia os preparativos para o grande dia. Ela vai lá, faz o seu spa, ela faz a sua preparação, ela começa a preparar a pele. Então, ali começa o dia dela. Mas também muito perrengue começa a acontecer nesse meio do caminho. E aí eu via muita coisa acontecendo. Eu via o vestido que chegou meio que atrasado, descosturou um pouco, o buquê que não chegou, o noivo que não sabia ideia onde estava a aliança. Eu lembro uma questão muito engraçada uma vez. A gente estava num casamento na Orla de Boa Viagem e era um quarto lindo, com a vista para o mar. E tinham 2 quartos. Um quarto estava a noiva se maquiando
E no outro quarto ficava a sogra, a mãe. E daí, numa sala tava a noiva e a mãe dela. E no outro quarto tava a sogra. Eu entrei para fazer foto, a minha famosa foto do vestido pendurado lá, com vista pro mar. Eu adorava fazer essa foto. Quando eu chego, tá a mãe do noivo chorando. Ai, E meu eu Deus. falei, mas por que a senhora tá chorando? Não, porque meu filho vai casar. Porque pra mãe do noivo, meio que tem esse sentimento da perda do filho, né? Uhum. Eu não sei se isso ainda existe, mas eu tinha-se essa impressão, tá? Meu filho tá casando, vai lá morar com a Uhum. esposa dele. Eu perdi a mãe da noiva, meio que tá sempre ali por perto também. Mas a mãe do noivo, às vezes, alguns têm esse sentimento da perda do filho, que é completamente errado, porque é mais uma filha que ela ganha, alguém, um Uhum. membro novo que ela ganha. Mas essa sogra, ela tava com esse sentimento. E eu sem entender nada, eu falei, Marquinhos, a mãe do noivo tá chorando ali, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? Essa mulher vai borrar a maquiagem toda, você não tem nem tempo pra maquiar mais essa mulher. E ele tava sozinho. Aí ele foi lá e conseguiu organizar esse problema, mas essas coisas aconteciam nos bastidores. Então, Uhum. eu amava isso, que todo final de semana era uma coisa diferente. E eu tava ganhando dinheiro com isso, pra quem ganhava R$ 300. Não, e eu acho muito legal, como é que as coisas vão fluindo. Hoje em dia, né, os casais eles querem mostrar os bastidores, porque é uma forma de aproveitar o casamento, porque Uhum, casamento 6, 7 horas de festa, enfim, acabou. é. Então é uma forma da gente estender o Isso. casamento no antes, né. Exatamente. E A experiência do casamento, ela começa uhum, na preparação do dia mesmo. Tem noivos que fazem festa de recepção dos padrinhos um dia antes, faz uhum, uma pool party de manhã para tarde, começar a se organizar. Então, esses preparativos faz parte da experiência, né? uhum. Tudo aquilo que você organizou durante um ano e meio para o teu casamento, ali é o momento de você viver. Pois é. E você quer que tudo dê certo, entendeu? Mas como a gente trabalha com evento, que evento vem da palavra eventual, coisas eventuais podem acontecer, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Pois é. Então, E daí, mostrar esses bastidores é muito legal. E como hoje em dia isso tá tão forte, né, Théo? muito forte. Porque a gente vive em telas, né? Então as pessoas têm essa curiosidade Uhum. de saber tudo que está acontecendo em todo o tempo e as pessoas também se acostumaram a falar sempre de tudo. E o casamento, às vezes, é o momento mais importante que você vai ver na sua vida de evento. O evento da sua vida, às vezes, vai ser o seu casamento, que você está investindo tanto, você tá. É a primeira vez. Eu sempre falo com alguns amigos, cara, quando você vai casar, imagina, você organizou uma festa ali do seu sobrinho, da sua sobrinha, da sua amiga, que todo mundo foi pro restaurante, cada um pagou sua conta, ou no máximo você fechou ali o salão de festa do teu prédio, comprou um bolo, um doce e fez tudo. Uhum. Mas no casamento, você contrata mais de, sei lá, vamos supor aqui, 30, 40 fornecedores para trabalhar. Você está trabalhando com 40 empresas para o teu casamento. É algo muito diferente para todo mundo. É Ah, diferente. Para a noiva, é a primeira vez que ela está fazendo isso, que ela está gerenciando um negócio, que é praticamente um negócio, né? Lógico, a aham. noiva junto com assessoria cerimonial. Está gerenciando isso, mas é uma experiência única para essa pessoa. Então, por isso que é tão estressante, às vezes, a organização desse momento, né? Desse Aham. casamento. Porque é um processo que demanda planejamento, organização, e você precisa ter consciência disso. Que você vai ter esse estresse dessa organização, desse planejamento, mas faz parte do processo do seu casamento. Pois. E quando você entende isso, você entende que faz parte do processo, e você absorve isso, você começa a curtir todos os momentos. Tudo. Então tudo começa a ser muito mais leve. Cara, isso faz parte. Eu vou curtir, não vou me estressar. Não vou me estressar com meu noivo, não. Deixa, amanhã eu resolvo com ele. Não, minha sogra, não, isso aqui ela tá E falando, mas. depois isso vira uma história tão É, engraçada, né, Théo? exatamente. Várias histórias surgem desse processo de organização. Aham. Então, se você não tenta levar tudo com a maior naturalidade, a maior leveza, você não vai ter essas histórias para contar. Tudo vai ser muito tipo assim, ai, cara, não gostei disso, não foi legal, para mim não foi uma experiência bacana. Então você traz experiências que não foram E não fica muito preso dentro de um formato, quando é muito certinho, parece que fica muito preso dentro de um, totalmente. não é? Quando é muito certinho, na verdade, o casamento, ele meio que já tem um processo a ser seguido, né? Cumprido, né, A um cumprir, protocolo. Você precisa contratar tais fornecedores, é interessante que Uhum, você feche esses primeiros, que são os mais caros, tal, tal, uhum. tal. Então, tudo isso é um processo que meio que já é metódico do casamento. Mas, lógico, você pode ir todo final de semana,
para um casamento na mesma casa de festa, mas todo final de semana vai ser um casamento diferente, porque vão ser pessoas diferentes, cabeças diferentes, famílias diferentes. Então, é respeitar o processo, mas viver o processo do casamento. E eu não faço ideia porque a gente vai parar nessa conversa, entendeu? Que a gente tava falando. Porque aqui é conversa. A gente tava falando de quando eu trabalhava nos bastidores lá do casamento. Eu quero. A gente vai aproveitar que a gente está falando da sua infância e eu quero uma foto sua da infância, né? Porque você sempre foi festeiro. Não fica com vergonha, não. Ih, foca, bota a câmera assim, ninguém tá com vergonha. Pelo amor de Deus. Olha só, gente, mas modéstia à parte, eu era uma criança linda. Lindo. Não era? Lindo, Queria gente. tanto ter esse cabelo de volta, e deixa mulher. eu te falar, você foi. Quantas vezes você foi pajem? Mais de 15 vezes, quase que umas 20 vezes. O povo te escolhia, assim, pá. Mulher, é lindo. Como vai escolher essa criança? Eu morava num bairro super provinciano, que todo mundo se conhecia. Então, a criança mais linda da época era eu. Não posso fazer nada. Gente, é muito moderno. Eu era muito bonita, entendeu? Eu tenho que aproveitar, porque eu era, amiga. Hoje, eu já não sou tanto, mas eu fui escolhido. Então, tá tudo certo. Então, era muito bonitinho. Mas, assim, eu acho que aí eu já tava na minha 10ª e tantas vezes. Olha a cara da criatura. Já não aguentava mais. Já não aguentava mais. Meu Deus do céu, de novo, entendeu? esse ano. E eu vou te falar, eu lembro que eu sempre ficava nervoso pra entrar. Sério? Sempre ficava nervoso pra entrar. Mas entrava, né? Entrava e fazia bonito. É o que eu falei pra você, eu pego no tranco. Na pressão, eu funciono. E era desde criança. Eu ficava nervoso, não queria, mas quando eu entrava, eu ia lá e arrasava. E eu saía dizendo, eu quero participar de novo. Antes eu dizia que não queria, mas quando eu saía, eu dizia que queria ser novamente pajem. Então, eu gostava de ser. Então, o meu laço com o casamento é desde dessa idade aí. Gente, olha isso. Lindo, mas né? Perfeito. Isso, meu Deus. Queria muito esse cabelo de volta, mas não tem condições, não volta mais. Olha, tem uma outra foto aqui, que aí você vai me falar da onde que foi. Qual é a próxima foto que a gente tem aqui também? Não. Olha, não, volta a foto anterior. Volta a foto anterior. Não disse que quando a criança é muito bonita, quando é muito criança, é bonita. Quando cresce... Gente, estamos vivendo isso aqui no ato. Olha, eu mais velho depois. Olha o que aconteceu com você, Theo. Olha o que aconteceu com você, essa blusa, esse óculos todo errado. Me fala isso aí, me conta a história dessa foto linda. Não, isso aqui não é uma foto. A gente não vai ficar com essa foto no fundo, não, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar na tela. Pelo amor de Deus, faça comigo. Foca aqui em mim, gente, eu tô melhorzinho. Isso aí foi quando eu comecei com um blog. Quando eu comecei com o blog, eu comecei também com o canal do YouTube. Show de bola. E aí, o que eu gostava? Eu gostava de organizar, de falar com fornecedores, mas eu gostava muito de contar histórias que fizessem sentido. Na época que eu comecei, já tinham muitos blogs de casamento que já eram famosos na época, isso há 12 anos atrás. Que ali em Recife já tinham vários. Já tinham 6, 7 blogs que eram bem conhecidos e faziam muito sucesso. E na verdade, eu nem entendi o que era blog, tá, gente? Eu só queria falar de casamento, porque era algo que eu gostava. E daí, como eu via o pessoal falando de casamento real, postava os casamentos que aconteciam. A noiva casou, pegou as fotos de fulana, colocou lá no blog, contou a história de fulana. Beleza, lindo, incrível, inspirações e tal. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Porque como eu sempre gostei desses bastidores, eu gostava de falar sobre fornecedores. Porque eu achava interessante, porque a noiva, ela cai de paraquedas. Então, por mais que ela viu que o casamento de fulana foi incrível, que a mesa de bolo e doce de fulana tava a coisa mais linda, não sabe que aquilo custou tanto, que a noiva precisou se organizar com antecedência, que aqueles doces, por exemplo, aquela noiva, ela mandou trazer de fora, porque não tinha ali na região dela, ou aquele decorador, é um decorador que tem um investimento um pouco mais alto, ela precisa se organizar para pagar aquele decorador se ela tiver com o orçamento apertado. Então, gostava de falar para a noiva, colocar a noiva na real, trazer ela para essa realidade. Então, falar de fornecedores para noivas, para mim, é interessante, porque para mim fazia sentido. O meu trabalho, eu via que fazia sentido de alguma forma. Eu estaria ajudando alguém de alguma forma. E é muito legal, porque você veio com uma visão totalmente diferente do que já existia, né? Totalmente diferente. Então, assim, na verdade, você agregou muito mais valor, né, ao mercado, trazendo mais informações, que aí uma noiva... E sem saber, tá? Era muito assim... Foi instintivo. Muito intuitivo. E aí, eu gostava disso. Mas eu também queria falar sobre casais, sobre noivos. E eu sempre
Pode parecer que não, mas eu era muito coração. Então, contar histórias reais que fizessem sentido era muito legal. E daí, eu montei um projeto muito legal que, quando eu fui lançar o blog, lançar oficialmente, com festa, com tudo, lá em Recife, a gente queria fazer meio que uma ação ali na região com algum casal que não tinha condições de casar e que a gente pudesse realizar esse sonho dele. E daí a gente fez uma parceria com o hotel, com o cerimonial, com o decorador, com casa, com todo mundo. E daí a gente pediu para que as pessoas se escrevessem a sua história para a gente selecionar, porque a gente não ia fazer sorteio, porque a gente poderia pegar uma história nada a ver. Então, a gente, com a equipe de curadoria desses profissionais parceiros, a gente selecionou uma história muito bacana para realizar o sonho. E eu não lembro o nome do casal agora, me perdoe pelo ato falho. Mas se vocês forem no canal do YouTube do Central da Noiva, lá nos primeiros vídeos tem meio que um reality dessa história. Esse casal, ele se conheceu, eles já se conheciam há muito tempo, mas não eram namorados. E aí aconteceu um acidente com esse rapaz e a moça, que era amiga dele, cuidou dele durante todo esse processo. Caramba. Ele ficou PCD mesmo, deficiente. Ela cuidou dele durante todo esse processo e eles se apaixonaram. E eles queriam muito casar, mas não tinham condições. Ai, E quando que eu vi essa história, eu falei, cara, foi São assim, eles. são eles. Eu fui. Isso aí, eu acho que no dia eu peguei um carro que eu nem. Gente, pelo amor de Deus, eu andava de ônibus na época. Peguei um Celta de uma amiga minha, a gente levou, pegou câmera, foi lá gravar na comunidade, que ele morava numa comunidade lá no Recife. Chegou lá, deu a notícia, o povo chorou, eu chorava de um lado, ele chorava de outro. Foi bem legal. Que legal. E daí, isso aí é um frame desse vídeo. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz, que para mim fez muito sentido, que, assim, foi um pontapé inicial muito bacana para o blog, que eu sempre gostei de contar histórias que fizessem sentido. E, de alguma forma, eu já era meio que uma cobertura por trás, pelos bastidores desse casamento. Porque como eu contava a história, então meio que estava cobrindo aquela história totalmente. Entendi. Que é o que eu faço muito hoje. Hoje eu faço muita cobertura de E casamento, eu quero né? chegar nesse ponto, Théo, porque, por exemplo, tudo muito, pelo que eu vi dessa Amiga, história... tira essa foto do fundo, pelo amor Tira a de Deus. foto, gente, do fundo. Tira a foto do fundo. Ele tá falando assim, ó, senhor câmera, não tira a Olha foto que dali. coisa linda essa logomarca, entendeu? Incrível. Então, o que acontece? Pelo que eu entendi da sua história, muita coisa foi fluindo, né? Você já tinha essa parte, né, de gostar de festa, e aí as coisas foram fluindo para você, caminhando para essa parte dos bastidores. Mas aí depois que você viu, que você, poxa, eu trabalho com isso tá sendo legal, eu tô ganhando um dinheiro e as pessoas estão gostando. Qual foi a sua Não tava ganhando dinheiro. Ah, não tava ganhando Não dinheiro. tava, eu não fazia, eu não sabia fazer dinheiro. Eu fazia porque eu gostava. Nessa época que eu fazia isso, eu ainda estava estagiando lá no IFPE. Então, eu saía de manhã do estágio, minha reitora, ela dava um chazinho ali para mim, que eu conseguia sair, fugir. E daí eu ia fazer minhas coisas do blog. Tanto que, quando eu parei de trabalhar com o Marquinhos, que ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, que eu ainda estava no IFPE, eu fiquei órfão de casamento. Porque eu não estava trabalhando mais com ele, eu queria continuar. Aí eu veio o insight. Vou criar um blog de noivas. Porque daí eu não falo só de maquiagem, eu falo sobre várias outras coisas. E daí me veio o acentraldanoiva.blogspot.com. Lembra, Blogspot? Criei o A Central da Noiva. Num dia de estágio, numa quarta-feira, sem fazer nada, como essa de hoje aqui, de manhã, no IFPE. Ai, meu Deus, me entregando todo o meu passado. No IFPE sem fazer nada. Gente? Acompanhe esse podcast, porque é pra isso mesmo. Rosendo lá, me cobrando as planilhas e tudo. E eu falava, planilha o quê, cara? Criei o blog. Aí comecei, quando eu me empolgo numa coisa, eu me empolgo. Então, eu já entrava na internet para saber como é que eu fazia uma logomarca, como é que eu fazia uma montagem de foto, para eu poder fazer as minhas matérias, entendeu? E já via o que o pessoal já fazia, já queria fazer no meu. Sendo que era um blogspot, era muito limitada a ferramenta, né? Mas, enfim, aí eu começava a dar dicas de casamento sem saber de nada. Mas eu ia lá, pesquisava no Google, fazia meio que uma curadoria e dava uma dica, sei lá, flores do ano, tendências de cor para 2012. Eu ia nas feiras que estavam acontecendo na região e falava, olha, fulano de tal, tá tendo essa feira aqui em Boa Viagem, com tantos fornecedores, os fornecedores estão com tanto por cento de desconto, então já começava a ajudar ali as noivas na organização do casamento, que para mim era o que fazia sentido. E quando que o dinheiro começou a entrar?
Ah, porque demora um pouquinho, né? Mulher, começou a cair um Pix semana passada. Mentira, tô brincando. Começou a entrar dinheiro É bobo, né? quando eu comecei a falar quando eu comecei a falar de casa. Ah, vamos lá. Não dá. Lembrei. Nessa história de falar de casamentos reais e tal, que eu não gostava muito de postar os casamentos, que a noiva mandava foto pra mim postar. Porque nessa época, foi na mesma época que o Instagram começou a pegar força no Brasil. Isso há mais de 10 anos atrás. E na rede social, eu comecei a postar casamentos das noivas que mandavam fotos pra mim pra eu postar. Maravilhoso. Inventava uma outra coisa lá. Ação do Dia dos Namorados. Ah, mande sua foto, que eu faço Pra uma poder dar montagem uma aqui uma e movimentação. posto lá. Eu sempre fazia alguma coisa legal. E daí, nessa de postar noivas, eu falei, cara, eu preciso sair disso aqui, porque os números eram legais pra época, mas eu preciso bombar, as pessoas precisam me conhecer. Fui por duas vertentes. Uma foi pegar o dinheiro que eu não tinha para ir cobrir eventos grandes que aconteciam fora do estado, que na época era o... eu acho que já tinha Inesquecível Casamento no Rio, tinha o Casar Ah, lá em São em Paulo. São Paulo, já o Casa Moda Noivas, que tinha em São Paulo também, que tinham desfiles e tal. Então eu ia lá, cobria o desfile, levava meu notebook embaixo do braço, fazia foto da câmera, postava. É aquilo, Acabou o gente. desfile, eu já postava na hora. Aí, massa, as pessoas começaram a me ver, começaram a dar importância. O que é que esse menino de Recife tá fazendo aqui? Começaram a me chegar com um olhar diferente. Outra coisa, eu comecei a postar casamento de pessoas famosas. Falei, cara, a Preta Gil ia casar. Preta, olha essa história. Preta Gil ia casar. E daí, na época, eu falei, cara, eu vou... Ai, gente, Preta Gil não olha essa história, deixa eu falar. Já foi esse casamento, né? Mas, enfim, vou contar. Olha eu. Ela ia casar na época, eu falei, cara, eu preciso falar desse casamento, porque esse casamento é o que dava na mídia. E aí eu comecei a seguir todos os fornecedores que estavam organizando o casamento da Preta Gil na época. E daí, quando o fornecedor postava alguma coisa, na época não tinha stories, gente, era só repost. Eu já dava um repost automático daquela foto. Porque os fornecedores eram conhecidos, mas eu, como blog, eu tinha um alcance maior. Apesar de ter 10 mil seguidores, mas 10 mil seguidores para a época já era muita coisa. Dava um repost no Gino Mendes, que fez a maquiagem, dava um repost no Sandro Barros, que fez o vestido, no cara da decoração, na igreja Nossa Senhora do Brasil. Eu lembro de vários detalhes. E daí, eu dava repost e as pessoas começavam a me acompanhar. Eu falei, nossa, ele tá postando tudo, tá postando tudo. Mulher, beleza, comecei a dar repost, trabalhando, fui fazendo. E eu nem olhava pra nada, pras notificações. Eu só fazia, porque eu não queria perder nada. Foi uma cobertura em tempo real, online. Fui dormir. Eu tinha 12 mil seguidores. Eu acordei com 60 mil seguidores. Caramba! Eu falei, cara, descobri a fórmula do ouro. Famoso da audiência, famoso bomba. Vou começar a postar casamento de gente famosa. E daí comecei a postei o casamento dela, depois eu postei. Aí lá no blog eu fiz uma matéria do casamento dela com todo o conteúdo que eu peguei. Mas assim, o que acontece, Etel? Eu sei que você descobriu, mas, cara, gente, isso deu trabalho, tá? É porque Meu as pessoas amor, olham assim e falam assim, gente, ele descobriu e pá. Não, vocês isso viram a aí jornada, foi de né? várias tentativas. Isso aí eu já tava trabalhando com o blog já fazia um ano. E tu saiu de Recife para ir para São Paulo e dinheiro, não saiu da onde? Teu bolso. Do meu bolso, na época eu tinha uma sócia que acreditava também no meu trabalho, ela queria também lançar um projeto comigo junto, no Central da Noiva, então a gente pegava trabalhos que não tinham nada a ver com casamento para fazer uma grana. Pra você tem noção, gente, eu filipetei na rua. Eu filipetava na rua para poder ter uma grana, para poder investir no meu blog. Só que teve uma época que a gente fez um trabalho tão bacana para uma incorporadora lá, que a incorporadora chamou a gente para fazer a parte de publicidade da incorporadora. Se a gente fosse fazer isso, a gente ia ter que deixar o blog de lado, porque não ia ter condições de manter as duas coisas. E eu falei, cara, você pode ir, eu vou ficar por aqui mesmo, tá tudo certo, porque é um sonho que eu sempre tive, eu sabia que ia dar muito certo, e eu precisava insistir, ter persistência. Uma hora a coisa ia virar. E daí, foi quando eu comecei, de fato, tocar mais o projeto sozinho. Aí na época, eu já tinha feito uma outra viagem para São Paulo, e já tinha... Aí depois disso foi quando eu falei, cara, vou cobrir o casamento famoso. Aí veio o casamento da Preta e bombou. Aí massa. Aí eu cobri o da Fernanda Souza com o Tiaguinho na época. Só o casamento não deu certo até agora. Com o Tiaguinho na época. Aí depois eu cobri o quê?
Luísa Sonza com Whindersson Nunes. Olha isso, gente. Olha isso. Vê, aí... Sei não, hein? Sei não, hein? Não, mas até hoje, os casamentos que eu tenho cobrido hoje, Tá todo mundo certo. casado? Pelo amor de Deus, tá tudo certo. Comenta aí. Tá tudo certo. Mas Eles na estão época, casados ainda, né, tá gente? todo mundo casado, mas tá todo mundo casado. E daí, eu lembro que quando chegou no casamento do Whindersson com a Luísa, eu já conhecia vários profissionais da época. E eu acho que já tinha story na época. Aham. E daí, eles começavam a mandar material com exclusividade pra mim, porque eu falava, me manda que eu marco vocês. E daí, tanto que o pessoal pedia no direct pra eu fazer live, jurando que eu tava lá no casamento do Whindersson. Só que eu não tava, eu só tava postando coisas que eram exclusivas. E foi muito legal, foi um casamento que bombou pra caramba. Eu lembro do meu story na época, gente. Então, aí deixa eu vou só cortar aqui para Não, poder entender. corta, porque senão eu vou Você vai embora. embora. Pode cortar. Porque, por exemplo, aí beleza, você tinha um sonho, começou e bababá, e o negócio começou a tomar forma. Eu queria entender a tua visão, da onde você queria chegar. Eu sei que você amava os bastidores, mas onde você queria chegar? Porque até hoje, se a gente for compreender o que você faz, é uma profissão nova, é uma coisa muito Tem nova. gente que pergunta, até o que vários amigos perguntam, o que você faz? Como é que você ganha dinheiro? Tem gente Não, que não mas é entende. algo muito novo. Mas é Uhum. algo que eu vejo, assim, muito grande. Porque é interessante para os noivos, é interessante para todo mundo, porque as pessoas Sim. querem acompanhar os bastidores, querem saber como é que está acontecendo. Sim. E você está focando nos fornecedores, que eu acho que é mais interessante Sim, ainda, né? totalmente. Que ninguém olha. Na época, eu queria eu queria ter uma visibilidade. Eu sempre entendi que se eu fosse visto por todo mundo, alguém ia se interessar em me pagar para aparecer no Central. Então, o meu foco sempre foi como eu conseguia me subsidiar, né? Ou pelos meus pais, que eu fazia tudo de casa, eu trabalhava na internet, então de casa eu conseguia resolver minha vida. Ou pegava, fazia um ou outro freela ali para conseguir uma grana, para investir em um negócio. Então, isso me bastava. Então, eu conseguia parar para focar só em conteúdo. Eu sempre foquei muito em conteúdo. Um conteúdo diferente, um conteúdo que ninguém fazia, para poder ter uma visibilidade e as pessoas me enxergarem e falar, cara, eu vou pagar esse menino de alguma forma. E Quero daí, ele aqui na minha festa. primeira grana que eu ganhei, a grana assim, de verdade, sabe? Mais do que um salário mínimo na época, que era R$ 645, que eu lembro no meu contra-cheque. Eu falei, uma noiva, quando tinha postado todos esses casamentos famosos, né? E pra noiva, não é autônoma, é anônima, aparecer num perfil que tava postando Luísa Sonza e Whindersson Nunes, pra ela era, nossa, parecia no central da noiva, né? Pelo menos na minha cabeça fazia muito sentido isso. Aí uma noiva que ela mandou pra mim, eu queria muito que você cobrisse meu casamento, você postasse meu casamento, como você postou lá do Whindersson. Aí, alguns já tinham me E pedido. a pergunta, qual o valor? Então, alguns já tinham me pedido e eu recusei. Eu falei, não vou fazer, pra mim não faz sentido. Não, manda suas fotos que eu posto. Essa noiva específica, ela perguntou. Quando ela perguntou, eu falei, cara, 640 que eu ganho ali, né? Eu falei, R$ 1.000. Ela, tá bom, qual a sua conta? Mulher, qual a sua conta? Eu me tremi toda. Eu falei, gente, eu vou receber R$ 1.000 pra ir num casamento? Posso fazer o que eu amo? Não acredito. É isso que eu quero. Eu falei, cara, a partir de hoje, foco 100% no Central da Noiva. Foco 100%. E daí depois disso, eu realmente precisei profissionalizar mais o blog, sair de Blogspot para site, fiz lançamento com sites, abri empresa, abri CNPJ. Aí o negócio virou sério, né? O negócio virou sério. Na época, eu montei como eu já via que alguns blogs ganhavam dinheiro com guia de fornecedor, já montei o meu guia para época para ganhar dinheiro com guia. Então, as coisas foram acontecendo e, lógico, eu sempre colocando tudo muito nas mãos de Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, o Vini, que é meu noivo, às vezes ele até fala assim, nossa, não sei como você consegue fazer as coisas sem ver além sem conseguir materializar aquilo, né? Eu falo, cara, mas isso é ter fé. Ter fé é você ver a coisa materializada na sua frente. Então, eu sempre materializei que o Central seria o meu projeto de vida, meu negócio de vida. E as coisas realmente foram acontecendo. Gente, eu ganhei casa de graça, buffet gente, de graça. Eu tenho que botar até a foto aqui. Tem uma foto dele aqui com a boia. Bota aqui uma foto, porque, ó, conquista. Isso aqui foi pouco tempo depois do blog lançado. Os meninos da Tears me chamaram para fazer a minha primeira viagem internacional através do blog.
Olha aí, a coisa já melhorando. Já fiz uma viagem internacional Você já ficou pelo blog, com tudo chique. pago. Eu falei, caraca, esse negócio realmente tá dando certo. Mas assim, não, vai muito do que você acreditou, cara. É porque Sim, total, é amiga, isso total. que eu gosto de falar aqui, porque as pessoas elas olham o topo, Sim, mas existe um processo, e esse sim, processo às vezes leva bastante tempo. sim. Então vai da sua perseverança, Uhum. da sua de você não desistir, de você acreditar naquilo dali, Isso. né. E a gente vive numa época do imediatismo, né? Então, estão aí, inclusive, novas profissões surgindo, como a do Story Maker, que, né, que é Tiro, aquele porrada e bomba. tiro, porrada e bomba, que a noiva quer tudo postado, quando ela chega em casa, ela já quer ver o casamento dela. E isso eu já fazia desde que eu comecei a cobrir casamento. A noiva chegava no hotel, então ela já via todo o casamento dela postado no Central. Mas eu fazia, lógico, eu faço com o olhar do blogueiro, do influenciador, com os meus tantos anos de experiência. Uhum. O Story Maker, ele é uma parada quase que meio que Cinematográfico. cinematográfica, uma Mas parada é isso que eu tô te diferenciada. falando, mesmo, é a mesma pegada de bastidor, porém a tua visão é uma visão diferente. Então eu acho que é Sim. bem bacana, é diferente, né, é É bem bacana. diferente porque eu falo sobre. Eu vivo tudo e falo sobre tudo. Então eu entendo que para aquele docinho chegar ali naquela mesa com aquela forminha, teve o processo de fazer a forminha, teve o processo de compra do material, teve o processo de fabricação, o deslocamento, a montagem da mesa. Então eu entendo todo o processo. Então, quando você entende o processo, você consegue falar melhor sobre ele. Uhum. Então, e falando, por exemplo, sobre essa nova. E deixa eu te falar uma coisa, isso é quase terapêutico pra noiva, sabe. Porque Sim, assim, quando como você falou antes, quando ela entende todo o processo, tudo fica muito mais tranquilo pra totalmente, ela. totalmente. E daí a importância da noiva contratar um fornecedor que, quando ela sentar para conversar, esse cara ele vai descascar todo o trabalho dele para ela. Vai, sabe? Não é aquele fornecedor que chega com a capa por cima. Meu valor é esse, meu trabalho é esse, esses 3 pontos aqui. Se você quiser isso, se você não quiser isso. É. A noiva, ela vai olhar para você assim e falar assim, mas tá, mas por que isso? Por que esse valor? Por que só esse prazo? Sabe? E daí o cara só respondeu que a noiva questionar, na minha visão de trabalho, eu acho muito complicado, porque eu acho que o fornecedor ele tem que chegar para a noiva mostrando que ele sabe do que ele está falando, Uhum. sabe? Que não é só porque ele fez um vídeo bonito, que ele bombou no Instagram, o vídeo dele deu 1 milhão de visualizações, que ele vai chegar para a noiva e mandar só uma proposta e se ela quiser, tá tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. Não é assim que funciona. Foi. Sabe, eu acho que o fornecedor ele tem que ter essa consciência de que a noiva ela caiu realmente de paraquedas. Por mais que ele chegou até você, que ela chegou até você através de um assessor, através de um cerimonial, através da indicação de uma amiga que casou com ela, mas é aquela coisa, o jogo não tá ganho, você precisa falar do seu trabalho e você precisa deixar essa noiva consciente do seu trabalho. Porque a partir do Tá. momento que essa noiva ela tem a consciência do valor que você tem, ela vai conseguir, inclusive, curtir melhor o processo do casamento dela. Eu acho que muitas vezes as noivas ficam ansiosas pelo casamento porque elas não entendem o processo. Então, quando a noiva não entende o processo, realmente ela vai ficar ansiosa porque ela não sabe quando aquilo vai ser feito, o horário que aquilo vai ser entregue, sabe? Quando aquela reunião de alinhamento vai precisar ser feita, porque nada foi explicado para ela. Então, a Uhum. ansiedade vem muito do não saber. Quando você sabe, é aquilo, quando você sabe quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é É caminho. certo. Mas quando a novela sabe o resultado final do processo do casamento dela, ela vai conseguir curtir muito mais tranquilo. Então, Com certeza. fornecedores, deixa a sua noiva mais tranquila. Deixa a sua noiva menos ansiosa para o casamento. Fale do seu trabalho. É aquela coisa. Você precisa explicar. Eu ouvi isso uma vez e eu aprendi para a vida. Assim como na internet, a noiva é como se ela fosse uma criança de 5 anos, que você tem que explicar A mais B daquele que está acontecendo, porque senão ela não vai entender. Porque muitas vezes ela está falando com você aqui, você tá falando com ela e você tá falando A, ela tá entendendo B. Você tá falando C, ela tá entendendo D. Então, se você não destrinchar, se você não explicar bem explicado, essa noiva ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar insegura, ela não vai ter confiança no teu trabalho, ela muitas vezes pode até contratar você, mas ela não vai ter aquela segurança que ela merece ter, que toda noiva merece ter pro processo dela do casamento. Então, acho que é importante o fornecedor ter essa consciência de que
o ato da venda do negócio, do produto, do serviço dele, é um ato também de conexão com essa noiva Com e certeza. de alívio, de tornar essa noiva uma noiva menos ansiosa, uma noiva livre para curtir o processo do casamento dela. Então, sempre nas minhas dicas, nas minhas inspirações do blog, é muito para trazer essa consciência para a noiva de, ó, você vai fazer uma festa você precisa contratar tantos fornecedores, são tantas empresas, então você vai precisar fazer um investimento para isso. Ah, eu não tenho esse investimento, mas eu quero fazer. Então, toma mais prazo. Pega um pouco mais de prazo. Pega fornecedores que estão dentro da tua realidade, sabe? Então, trazer essa consciência para a noiva é fundamental para deixar essa noiva menos ansiosa. E apresentar bons parceiros, bons fornecedores para essa noiva também é a minha responsabilidade hoje no blog, sabe? Então, meio que eu trabalho os dois muito. Então, como eu entendo um pouco de tudo, então eu acho que eu consigo falar melhor sobre isso. É E ótimo. isso são os anos de trabalho no blog. Caramba. Eu vou aproveitar esse momento para a gente poder passar aqui o vídeo do nosso patrocinador para vocês entenderem um pouquinho mais da WED Pro. Oi, eu sou a Gabi da WED e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a WED Pro, a nossa plataforma exclusiva para negócios de eventos. A WED Pro te ajuda a organizar os seus eventos de uma forma mais eficiente e mais facilitada. Se você é uma assessoria de eventos, você sabe que planejar não é uma tarefa fácil e organizar todas as informações de um evento em um lugar só também não, mas a WED Pro te ajuda nessa tarefa. A gente tem inúmeras ferramentas dentro da plataforma. Eu vou citar algumas, como o RSVP com envio automático por meio do WhatsApp, assinatura de contrato digital, a gente tem também as checklists personalizadas para você adaptar da forma como funciona melhor para o seu negócio, e também a gente tem algumas ferramentas com inteligência artificial, estando sempre nessa vanguarda de desenvolvimento. E o que é melhor? Todas essas ferramentas são 100% de graça, assim como a plataforma. Além disso, seus clientes também ganham benefícios, então eles têm todos os templates do site de casamento da WED, a lista de presentes, a lista de convidados, taxa reduzida, link personalizado e inúmeros outros benefícios, além de poderem contar com a assistência do nosso time de atendimento, que é incrível e 100% feito por humanos. E aí, você está pronto para conhecer mais a WED Pro? É isso aí. Vai lá na WED Pro, você que é fornecedor de eventos, e conheça um pouco mais dessa ferramenta que vai otimizar a sua vida. E a gente volta aqui com o nosso querido Theo falando. Derrubando tudo aqui. Já derrubando aqui, até tirou o microfone, assim. Tá bom. Voltou. Theo, a gente falou do seu início, Central da Noiva, de tudo que você também conquistou e vem conquistando, né? Vai crescer muito mais, Graças com a Deus. certeza. Mas eu quero falar também um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Como é que você enxerga o empreendedorismo hoje em dia? O que ele é para você? Olha, a minha vida é uma vida de empreendedorismo. E eu acho que a palavra que define muito, para mim, ser empreendedor, é ser uma pessoa ousada. Eu fui muito ousado. Ousado é diferente de indisciplinado ou de uma pessoa muito... sabe aquela pessoa entrona que chega... Sabe? Não. Ousadia é você ter a confiança no seu trabalho e ter a ousadia de dizer, cara, isso vai dar certo e eu confio no meu negócio. Todo dia, as pessoas que trabalham com casamentos, com eventos, que trabalham para si só, se ela não tiver essa ousadia de querer, de ter a confiança no trabalho dela, de fazer, de saber que aquilo vai dar certo, de ter a fé que esse negócio ele vai girar, ela não vai dar certo. Esse negócio não é para ela. Ela vai trabalhar lá no escritório, ela vai trabalhar atrás de um gabinete, porque deve fazer mais sentido para ela. Essas pessoas, não que essas pessoas que trabalham nesses trabalhos mais formais não tenham ousadia, mas eu acho que a pessoa que tem que fazer o negócio dela acontecer, ela tem que ser mais ousada no negócio. Ela tem que investir, peitar, né? ela tem que peitar, ela tem que dizer, comprar isso aqui dá certo, isso aqui vai dar certo. E se você comprar isso daqui, vai ser incrível, vai mudar a sua vida. Se você não tiver ousadia para fazer isso, já deu errado. Entendeu? Então, empreendedores são pessoas ousadas. Eu sou uma pessoa muito ousada. Eu saí lá de onde eu morava, eu saía sem dinheiro para fazer as coisas e fazia a coisa acontecer.
Quando, na época da pandemia, eu fui morar num estado que eu não fazia ideia onde era, que eu não conhecia ninguém. Meti a cara, fui lá para tentar fazer um negócio acontecer. Deu certo por um tempo, depois não deu certo, depois eu saí, depois eu vim para o Rio de Janeiro. Então, assim, tudo Empreendedorismo é em isso, né? empreendedorismo é isso. É ser usado em ter confiança no seu negócio e fazer e saber que ele vai girar. Que em algum momento você vai estar sentado aqui, batendo um papo no podcast, falando da sua história. É mole. E assim, inspiração. Você teve alguma inspiração? Tem inspirações? Como é que funciona Olha, isso para você? as minhas inspirações, a minha inspiração principal são os 33, 34 anos de casados dos meus pais. Eu acho que a história do casamento deles, como qualquer outro casal, é uma história de altos e baixos, de coisas que aconteceram, de coisas que foram incríveis, coisas que não foram tão legais. Mas em todos os momentos eles sempre se escolheram, sempre escolheram um ao outro. E essa palavra escolha para a minha vida, você escolher alguém, eu acho que o amor, eu separo muito o amor do romântico do amor racional. E eu acho que o amor romântico ele é fundamental, você ter o romance, você ter a paixão, ter o contato, mas o amor racional, que é ter a consciência de que eu te escolho todos os dias com seus erros, com seus defeitos, e que eu enxergo em você, eu enxergo que você todos os dias trabalha para que fazer isso dar certo, e você enxerga isso em mim também. Então, quando essa reciprocidade sempre aconteceu na vida dos meus pais. Então, eles são a minha maior fonte de inspiração, com certeza. Ai, que lindo. E aí, falando em empreendedorismo, né? A gente tem que falar de calote. Ai. Que A pessoa não ganhava dinheiro e ainda levava calote. Parasse para raciocinar esse como é que negócio. pode isso? A pessoa, eu mal ganhava dinheiro. E quando eu vendia lá a minha publicidade, a pessoa prometeu que vai me pagar R$ 400 para eu fazer uma publicidade na época, né? Graças a Deus que esse número mudou. Eu vou te pagar R$ 400 para você fazer um post aí para mim. Eu fazia com o maior carinho do mundo, eu pensava no roteiro, na estratégia, apostava. Cadê a transferência? Comprovante falso, demais. Sério? Muito comprovante falso. E eu tava contando com aquele dinheiro para curtir a minha balada, minha gente. Entendeu? Porque até então, era o dinheiro que eu tinha, eu ia gastar em balada, em festa, que eu sempre gostei de festa. Aham. E eu não tinha o dinheiro da balada, porque a Já levou miserável... muito calote, então? Muito calote. Mas eu era muito bobo, né? Eu era muito bobo. Na verdade, para ser muito sincero, de uns 4 anos para cá, foi que eu comecei a ter essa consciência mais empresarial. Eu sempre fui muito coração, entendia do meu negócio, da minha capacidade, mas eu era muito coração. Então, eu sempre fazia muito ali na amizade. Aham. Quando eu criei essa consciência, que é algo que também você vai criando no decorrer da sua vida, no seu trabalho de empreendedor, você vai tendo essa consciência empresarial. Eu me formei em administração, mas aí casa de feira, espeto de pau. Mas não tinha essa consciência. De uns 4 anos para cá foi que eu criei essa consciência, mudei o meu jeito de trabalhar. Depois de um tempo, conheci o meu noivo, Vinícius, que começou a trabalhar Eu quero falar do casamento. Começou a aí- trabalhar comigo, virou o meu comercial também. Então, que ele é muito bom comercial, ele é muito bom organizador. Pra você ter noção, só que um elogio, a gente saiu de... Quando ele começou a trabalhar comigo, meu número de clientes, ele triplicou. Porque era eu que cuidava do meu comercial. Então, assim, eu sempre fui muito Você tá ficando criativo. vermelho. Eu sempre fui muito a parte criativa do negócio, né? Então, eu gostei muito, sempre gostei muito de fazer a criação do negócio, de falar sobre conteúdo, de pensar como comunicar melhor aquele negócio, aquele fornecedor. E quando vinha para a parte do dinheiro, se dava para pagar minhas contas, estava tudo certo. Mas não é assim que a coisa funciona, né? E esse ano, casando, que eu vou casar, o ano que vem, aí é que a gente sabe que o dinheiro, ele realmente... A gente já tem data, gente, para o casamento? Então, Vinícius falou, você vive falando que a gente vai casar em tal data, mas você abre a boca e não tem certeza, a gente não fechou nem data ainda. Mas eu falei, é aquele negócio de olhar lá e materializar o negócio acontecendo, Já tá vai ser em processo. julho do ano que vem. Não temos data ainda, porque a minha cerimonialista que já veio aqui, Ó, a Rosi Medeiros, queridíssima, meu amor, Rosi, eu te você amo, minha amiga. maravilhosa. Incrível profissional. Ela é a cerimonial do meu casamento. Ó. Inclusive, essa semana a gente vai sentar para poder fechar a data e ver local. Porque como eu tenho muitos amigos que são de outros estados, vai ser praticamente um destination wedding, né? Então, muita gente vai vir para o Rio para o casamento e eu quero
tudo. Quero fazer pré-wed, quero fazer recepção de convidados, quero fazer festa, quero fazer chá de Imagina tudo. como vai ser esse casamento. Gente, vai ser São uns 3 dias. festa... 3 dias de festa? Não, 3 dias Eu não. ouvi 3 dias? 2. Não ouvi Vai ser o dia antes da recepção dos convidados, muita gente de fora. Que aí, os meus amigos eu me conheço. Os meus amigos são do meu nível para pior em relação à bebida, à cachaça. Então, eles vão se acabar ali e só vão acordar no outro dia para tomar banho pro casamento. Então, não vou inventar nem de fazer pool party no dia do casamento, que não vai dar certo. Vai ser uma coisinha antes do grande dia. E o grande dia. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse casamento. Ai, gente. Já tem muita gente. Top. O que tem de noiva falando? Você podia sortear uma seguidora pro seu casamento, né? E Ai, aí? gente, Aí, gente? eu não acho legal, não. Sortear seguidora para ir pro casamento, eu acho que tem. Eu sempre falo muito de que você precisa ter as pessoas que de fato fazem sentido na sua festa, né? Pra estar ali naquele grande dia com você. Minhas seguidoras fazem muito sentido, vocês me acompanham até hoje. Mas eu não sei. Vai que eu sorteio uma noiva, ela mora lá no Acre, uma seguidora. Vê o trampo pra trazer essa seguidora do Acre, o entendeu? negócio é longe. É longe, uma seguidora de outro falar país. Em seguidor, a gente tem tanta coisa ainda pra falar, meu Deus. Ih, acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, tem que dar tempo. Eu tenho que entrar aqui pra ver as perguntas que O pessoal fizeram mandou pra pergunta. você. Mandaram aqui, peraí. Olha, Selecionar legal. olha tá? só, agora você vai ter que responder sucintamente, tá? Que eu falo, né, amiga? Isso aí. Quais são as inovações tecnológicas para o ramo das noivas? Ramo de noivas. O que você vê aí de tecnologia aí para... De tecnologia, eu acho que tudo que traz experiência para o casamento. Tem muita coisa de experiência legal para o casamento. Inovação tecnológica? Gente, não tem inovação mais tecnológica do que o celular no casamento. Tem muitas coisas legais que dá para fazer no celular hoje em dia, como os filtros, como aqueles... sabe, você escanear o QR Code e ter uma experiência diferente ali no seu casamento. Você... ter profissionais que têm bons equipamentos tecnológicos, videomakers, fotógrafos, que têm um material bacana. Mas, assim, inovação tecnológica... Olha, uma coisa legal que eu vi esses dias lustres. Sabe aqueles lustres que se movimentam pro casamento, em eventos e festivais? O pessoal começou a fazer isso em casamento. Então, são lustres... Inclusive, foi num casamento que eu fui, tinha uns lustres assim que ficavam se movimentando, descendo e subindo em cima das mesas ali dos convidados. Eu achei isso maravilhoso. Poxa, caro, tá? Maneiro. É caro, mas Gostei. é muito bacana. Então, palco diferentes, com recortes de LEDs diferentes, lustres que se movimentam, que mudam de cor. São coisas diferentes de tecnologia que eu tenho visto em casamentos. Próxima pergunta. As maiores dificuldades de ser LGBT e falar sobre casamento para todas as pessoas. E aí? Pois é, né? Você consegue resumir? Inclusive, esses dias eu fiz um videozinho falando sobre isso, que eu falei, cara... Eu postei o casamento da Monique Evans e da Cacá Werneck. E eu recebi um monte de hate nos posts dela. Eu falei, gente, vocês sabem que o blogueiro que vos fala é bicha, né? Gay. Como assim? Eu tenho um monte de seguidor aqui que começa a tacar hate num conteúdo de gay. Então, eu sempre tive isso, porque eu sempre falei só de noiva. Só pra noiva. Noiva hétero. Então, não tinha muita referência de casamentos homoafetivos. Hoje, a gente tem um pouco mais de referências. Inclusive, o Vinícius tem um Central do Casamento LGBT, que ele cuida desse... Ele é o blogueiro desse perfil. E lá, ele fala muito pra esse público. Então, a gente começa a ver que tem outras referências pra isso. Eu falei, vocês vão ver muitos outros casamentos gays aqui, porque eu vou casar o ano que vem e vai ser um casamento gay. Então, é meio que... É um trabalho de formiguinha, amiga. É educar todo dia. É o que você falou, é educação. É educar todo dia e trazer ali e não me importar. Eu não me importo mais. Tipo assim, quer falar mal? Fala. Aí vai levar um bloco. Que eu bloqueei umas 500 pessoas nesse dia do casamento da Cacá Werneck. Porque eu não sou obrigada a estar ali no meu meio com pessoas que não compactuam com... Não é compactuam, respeitam. Não me respeitam enquanto gay, enquanto LGBT, que tem um perfil de casamentos. E que fala pra gente hétero, pra gente Pra gay, todo mundo. pra gente lésbico, pra todo mundo. Show. O que não pode faltar em um casamento para ser fino e elegante? O que não pode faltar em casamento pra ser Fino e elegante. fino e elegante é... Um casamento
muito... Como é que eu posso falar? Eu acho que se o casamento, ele acontecer do jeito que foi planejado, eu acho que um casamento sem perrengues é um casamento fino e elegante. Um casamento sem perrengues. Só que deixa o telefone aqui, ninguém merece. Uma pessoa um casamento que aconteceu do jeito que era acontecer. Foi no horário certo, a comida foi uma boa comida, a música que os noivos escolheram, a banda que tocou foi uma boa banda. Se tudo aconteceu como era para acontecer, esse casamento foi elegante. Ele pode ser simples, pode ser humilde ou pode ser um casamento de milhões, entendeu? Ele foi um casamento elegante porque ele aconteceu do jeito que era para acontecer. Dentro das expectativas, dos noivos, exatamente. Né? Show. Para você, cerimônia deve ser convencional, igreja, ou em ambiente externo? Eu gosto de externo. Eu não sou muito... Eu amo ir para casamento na igreja. Inclusive, acho belíssimo. Mas eu gosto do ao ar livre. Eu gosto do externo. Inclusive, era o meu dilema com o Vinícius, né? Casar num salão bonito, bacana, ou casar ao ar livre. Eu falei, cara, para mim, primeiro que não faz sentido, porque muitos convidados vão vir de fora para cá, pro Rio de Janeiro. Então, e vir pro Rio para casar num salão, não faz sentido, porque salão você tem em qualquer lugar. Então, para mim, para os meus convidados, eu queria proporcionar a experiência de ter uma vista bonita, uma vista pro Pão de Açúcar, uma vista pro Cristo, uma coisa ao ar livre que tu proporcionasse. Spoiler, né, gente? Então, mais ou menos... Spoiler. Olha, eu entreguei, spoiler. Então, para mim, eu gosto mais de casamentos ao ar livre. Mas casamentos em igreja são belíssimos, inclusive choro em todos. Eu sou muito chorão, choro pra caramba. Deixa eu botar aqui a foto do casamento que mais te deu trabalho, né? Tem a foto dele com... Não é essa. É essa daí. Essa daí foi o casamento que a gente cobriu em setembro do ano passado. Foi um casamento para mais de 1.200 pessoas. Nossa, imagina o trabalho, gente. Muito grande. Foi o casamento da Raíssa e do Nivaldo. Uns queridos, uns noivos assim, maravilhosos. Se você tem noção, a noiva, ela preparou a lembrancinha de cada... convidado, não era cada convidado, era assim, um casal dos convidados, esse casal ganharia um quadro que foi pintado à mão. Ai, gente, eu acho lindo. Ela pintou, era uma parede assim com mais de 900 quadros, a coisa mais linda do mundo. Então assim, foi um casamento que a gente via a grandiosidade, mas a gente via muito sentimento ali, que os noivos realmente queriam fazer aquele casamento acontecer, queriam a festa. Tanto que eles investiram uma nota, coisa de 6, 7, 8 dígitos. Caramba. 8 dígitos no casamento. 8 dígitos, tá? Então, assim, é muita grana. Muita grana. Inclusive, foi o casamento mais caro que já aconteceu no Brasil. Então, imagina um casamento dessa proporção, dessa grandiosidade. E eu ter o privilégio de cobrir esse casamento, de falar sobre esse casamento para as pessoas que o casamento ele viralizou. Saiu em tudo quanto era página, de fofoca. Vários recortes dos meus vídeos. Foi muito legal. Muito legal. Bom, e aí só foi eu e Vini, tá? A equipe era eu e Vinícius. Eu fazia as captações, Vinícius ia lá, eu sentava, editava, roteirizava, postava. E deu tudo certo, foi incrível. Caramba. Então eu faço de 1.200 a 100 convidados, ou menos. Caramba. E aí o pessoal te procura, né? E querendo que você faça essa cobertura. Hoje eu tenho... Hoje é o quê? Agenda limitada. Mulher, porque dá um trabalho. Tá? Cobrir casamento em tempo real. Tá, 2025 tá aberto? 2026? Como é que tá o negócio? 2025 não tá. Não, só janeiro. A gente abriu pra janeiro. Só janeiro, tá? Deixa eu falar. Dá trabalho, porque como a gente conta uma história, então tem uma sequência a ser cumprida. E como tem muitos momentos acontecendo e eu quero postar tudo, então eu faço edições, faço recortes, coloco texto. Então, dá um trabalho danado. Então, geralmente, o Vini vai realmente para me ajudar a fazer as captações que eu não consigo fazer, enquanto eu tô editando e postando. Porque eu gosto que a noiva chegue em casa, ela sente no hotel, tudo, né? E ela pega o celular e ela veja tudo que aconteceu. E eu recebo vários feedbacks legais das noivas disso. Ai, que lindo meu casamento. Nossa, eu não vi isso. Ai, que bom. Muito obrigada. É muito legal. É um trabalho incrível. Trabalho incrível. Eu gosto muito. Incrível. E hoje eu tenho tentado fazer ao menos 2 por mês. Assim. Mais do que isso, eu já fico... Ai, não. Já é muita coisa pra mim. Porque eu tenho as demandas dos meus parceiros, fornecedores do guia, do blog. Entendi. E outros conteúdos que eu quero que esse ano vai vir aí pro blog. Então, vamos aproveitar.
porque a gente já tá no final, gente. A gente já passou do que não quero nem olhar pro relógio. Olha, não. Quero nem Olha olhar só, pro relógio. eu quero o mico, eu quero que você conte em 5 segundos. Não tem condições de eu contar esse mico. Gente, E ó, vocês têm que saber não que tem ele entrou condições de de eu penetra. contar. Ah, esse é outro mico. Né? Ah, porque eu saio fazendo 2 micos. Essa- São eu 2, quero. foram 2, né? eu quero o mico. Ó, então, eu fui num casamento de penetra da Nina Secrets. Nina, eu fui no seu casamento de penetra com uma amiga fornecedora que tava trabalhando no seu casamento. E eu postei todo esse casamento lá, dando vários spoilers. E eu só queria fazer isso da minha vida. E foi um mico, porque não era pra eu ter feito o que eu fiz. Mas o que eu fiz foi legal, porque muita gente acompanhou em tempo real lá o casamento dela. Então, um mico que eu paguei foi esse. E outro mico que eu fui, que foi um casamento que não fui eu, foi uma amiga minha que ela simplesmente beijou o noivo. Menina, como é que a noiva beija o noivo? Não, a uma amiga do beijou, noivo tava beijou, bêbada? tava bêbada. Mas ela tava bêbada, beijando todo mundo, foi lá e beijou o noivo. E foi um bafafá depois, no outro dia. Mas foi beijo de beijo estalinho? selinho. Foi selinho. Menos mal. Menos mal, mas aí, sem noção, né? Imagina a pessoa lá bêbada no casamento, animada. Ai, parabéns, vocês casaram, vocês são lindos e tal, não sei o quê. Começou a beijar, dar selinho em todo mundo, foi lá e deu selinho no noivo. Olha, esse papelão. E foi um bafafá no outro dia, meu amor, se você sabe dessa história completa, porque a gente não tem tempo, mas um dia eu paro pra contar essa história. Gente, por favor, então o Theo vai ter que Entendeu? voltar pra poder contar Vou a ter que história. voltar só pra contar essas histórias de casamento, que tem um Conta, bocado. comenta aqui embaixo e fala assim: volta, Theo, por favor, acaba de contar a fofoca. Ai, se vocês comentarem, se tiver muito comentário, eu volto mesmo pra Tu contar. volta pra Volto, contar, volto, Theo, com por certeza. favorzinho, porque a gente estourou o nosso tempo. Ai, estourou muito, estourou muito. Muito tempo. Mas eu tô tão feliz de ter você aqui, de conhecer um pouquinho mais da sua história. Que bom. É muito bom. E assim, de tudo que você tem feito para o nosso mercado e o que você vai fazer ainda, porque é inovador, é diferente. Uhum. Ó, meu celular toda hora, ninguém merece, hein? Tem problema. Mas é inovador, é diferente e eu tenho certeza que você vai conquistar aí muito mais. Eu quero só fechar com projetos futuros. O que você almeja aí? Eu não fiz mais eventos para noivas pro offline, né? Eu faço algumas ações online, mas o offline eu tenho feito pouco. Que é trazer essa noiva para encontrar pessoalmente com o fornecedor. E é isso que eu quero fazer para esse ano. Esse ano a gente vai fazer alguns eventos do Central. A gente vai começar pelo Rio de Janeiro, que vai ser o encontro central da noiva entre fornecedores e noivas. Vai ser um encontro super diferente, uma pegada bem diferente. Vai ser muito legal, então aguardem, que vai ser muito bacana. E eu vou rodar o Brasil com esse projeto. Olha, que bacana. Gente, tô muito feliz e muito triste. Mas eu volto. Volta. Eu volto. É promessa, hein? É promessa. Se ela me Comentem chamar, aqui eu venho. embaixo. Não, você tem que voltar. Então tá bom. Por eu favor, volto. Vou ficar você- muito feliz, tá? Vem contar as histórias pra gente. Venham contar. E é isso, Theo. Obrigada. Mais Muito uma vez, essa obrigado a caneca é você. sua pra você guardar de Ai, recordação. que legal. Olha só, ganha a caneca. guarda. Vou guardar. Muito obrigado. E eu te agradeço muito, tá? Por Obrigado a vocês. ter compartilhado, por ter vindo, tá? Sinta-se à vontade, volte sempre, Muito tá? obrigado. E eu tô muito feliz. Também tá? estou. Deus abençoe sua jornada, seu casamento em Amém. julho do ano que vem. E o casamento de vocês, que Deus abençoe, vai dar tudo. Amém. Já deu tudo certo. Só mentaliza e materializa. Entrega na mão de quem pode resolver. Só ele pode resolver, tá bom? Fica tranquila. Isso. Theo, vamos fazer um brinde aqui para terminar? Vamos. Ó, muito obrigada e que venham mais papos sem cerimônias. Isso.